Boa tarde. Como eu havia prometido, estou aqui, a paz do Senhor a todos, para fazermos o nosso clube do livro, a respeito do livro dos autores William Douglas e Flávio Valvassoura, dois cariocas. Um é William, é juiz, e o Flávio é pastor. E o título do livro é Como Vencer Gigantes, lições bíblicas, sobre a luta entre Davi e Golias, e quais lições vamos tirar dessa história para o nosso dia a dia, para as lutas nossas diárias. Esse é o propósito desse livro, que nos inspiremos nele, para que possamos vencer com base bíblica as nossas lutas diárias. 1 Samuel 17. Golias desafia os israelitas. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tiar, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Então entra Jessé, nessa história. Jessé envia Davi ao acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé era já idoso e tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos eram Eliabe, Abinadab e Simeia. Haviam ali se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: Leve depressa para seus irmãos, que estão no acampamento, este cesto, com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Valeu, Anísio, boa tarde. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados.
Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Parte, Senhor Diego. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse ele, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. E disse: eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, os Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá
soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo campo, pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou Saul. Assim que Davi voltou depois de matar Golias, Abner o levou até Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: Quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: Sou filho de Jessé, que vive em Belém. E assim acaba o capítulo 17, de 1 Samuel. Esse é exatamente a história, que os autores tiram diversas lições, para que a gente possa se inspirar através desse livro. Lembrando, quem é quem? Saul é o rei de Israel, Samuel era o profeta daquela época. Jessé, o pai de Davi. Davi, o jovem pastor que venceu o Golias, sem usar armas nenhuma. Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi. E Golias, que era o guerreiro filisteu que estava desafiando o povo de Deus. Vamos para a parte 1 do livro. Antes da batalha. Guerras e gigantes. Parte Senhor Eliane. Boa tarde. Guerras e gigantes. 1 Samuel 17, do 1 ao 3. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então, assim, eles estavam frente a frente, usaram uma posição geográfica, para poder estarem frente a frente, mas havia um vale entre eles. E o objetivo desse livro, como conta o autor, é nos ajudar a nos prepararmos para as situações do dia a dia. Assim como o exército de Israel e o exército dos filisteus estavam frente a frente, se analisando, se estudando, buscando ver quais são as falhas do exército de cada lado. Das mesma forma, estamos muitas vezes cuidando de nossos afazeres sem tomar consciência das inúmeras guerras que ocorrem ao nosso redor. Podemos achar nossa vida difícil só por ignorar o que acontece com os outros. Alguns conflitos afetam uma única pessoa, outros são coletivos. É importante sermos sensíveis às lutas alheias. É fácil manter o foco em nossas ovelhas quando o lobo abate o rebanho vizinho, mas ter consciência do que acontece à nossa volta nos faz mais fortes, mais sábios e também mais humanos. Então, quais são os gigantes que você tem enfrentado em sua vida? Quais são as batalhas que você tem enfrentado no dia a dia? Nós temos aí, o Covid-19, temos a pandemia, o isolamento, muitas pessoas estão enfrentando aí o desemprego, a doença, parentes hospitalizados, internados, isolados em casa, outros em diversas situações que nós aqui desconhecemos. Eu desconheço e muitas vezes, situações bem piores que essas, E o gigante é toda essa situação que a gente não sabe como lidar com ela, que nos deixa impotente, que nos deixa paralisado, que nos deixa frustrados, desanimados, desacreditados. Muitas vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós, nos deixou a sós,
e nos deixou sozinhos à mercê desse mundo vil e cruel. E aí temos essa situação, né, que é uma situação coletiva, por exemplo, mas há situações individuais, como é o caso, né, por exemplo, de um desemprego ou de uma doença, né, onde só você sente, só você sofre, você e sua família. Desemprego, vícios, relacionamentos desestruturados, dívidas, provas e doenças são alguns exemplos de gigantes que assolam nossas vidas. Mas nesta obra ensinaremos você a comemorar e não a lamentar a existência deles, pois são uma parte relevante da sua vida e fundamentais para o seu amadurecimento. Todas as lutas nos tornam mais fortes. Todas as lutas nos capacitam para algo ainda maior. E nós sabemos, né, que a cada luta que vencemos, outra maior virá. Então, a luta que se anuncia no início do primeiro livro de Samuel, embora arriscadíssima, trazia uma elevada carga de vantagens para o povo que saísse vencedor. Se algum israelita derrotasse o gigante, todos teriam paz. Logo, seria uma vantagem coletiva. Por outro lado, esse guerreiro também receberia benefícios individuais, que eram as riquezas, a isenção de impostos e a mão da filha do rei em casamento. Já pensou se fosse no dia de hoje? Por exemplo, a gente tem uma guerra aqui entre reinos, né, opostos, e aí o guerreiro que vencesse ganharia, além da filha, né, a mão da filha do rei e as riquezas, a isenção de imposto. Quando eu penso assim, que nossos gastos, no Brasil aqui, a gente gasta praticamente 60, 40, vamos dizer assim, entre 50%, de 40% a 50% do que a gente gasta é imposto, a gente gasta com imposto. Imagine, né? Vamos dizer assim que é 50%. E aí você faz uma feira, dá R$700 a sua feira, assim por baixo, né? Vamos dizer assim, por baixo dá uns R$700. Aí você chega lá, o caixa diz, não, você aqui só paga 350, porque você venceu a guerra, né? Você foi aquele cara lá que matou o nosso oponente. Já pensou? Aí você pensa logo, poxa, o que é que eu vou fazer com os outros 350? Aí você faz uma viagem, sua viagem vai custar R$2.000, né? Aí tira, não, você não vai gastar R$2.000, você tem isenção de impostos e aqui você só vai gastar 1.000. Aí você, poxa, sabe? Muita vantagem mesmo. Então, da mesma forma que toda terra prometida tem um deserto antes, todo gigante vencido vale um prêmio depois. Se soubermos escolher os gigantes certos, ou seja, não desperdiçando energia em batalhas desnecessárias, sempre teremos novos caminhos e oportunidades de obter novas recompensas. Nesse sentido, é melhor ter algum desafio pela frente do que não ter nenhum, porque só é vencedor quem vence batalhas. E só é forte quem enfrentou batalhas, quem passou por elas. Aí aquelas pessoas que não têm nada na vida para sofrer, para lamentar, me desculpe, mas essa pessoa não sabe o que é viver, né? Então, assim, os problemas nos fazem crescer. Eles funcionam como um treinador, dado que temos de evoluir e amadurecer para vencê-los. É como se fosse um técnico, né? A nossa proposta é que você aprenda a derrubar seus gigantes. Um bom método para alcançar isso é, depois de listar todos os desafios que precisam ser enfrentados, e você consiga imaginar e buscar lutar contra os gigantes certos, no lugar e hora certos, com as armas certas. Ao longo dos capítulos falaremos sobre cada uma dessas situações. Essa é uma abordagem dos autores, né, que além de sabermos quais as lutas devemos realmente enfrentar, quais lutas de fato devemos encarar, né, devemos saber quais são os tempos, lugares adequados para isso, né, e as armas adequadas.
muitos jovens no início da vida profissional deparam-se com uma série de dúvidas e preocupações que lhes tiram sono, como ter de escolher uma profissão, um curso universitário, crescer na carreira, passar no almejado concurso público, conseguir o emprego que vai garantir a sua independência financeira, casar, constituir família. Enfim, já para os mais velhos, os gigantes assumem outras facetas, em grande parte das vezes ligadas às situações difíceis na vida profissional, nos relacionamentos ou mesmo no convívio familiar. A realidade é que não importa a idade, sempre estaremos lutando contra algum Golias. Dizem que a vida é uma professora, sempre que ela faz você repetir uma lição, é porque você precisa aprender sobre isso. Dizem que a vida é uma professora que faz você repetir uma lição até aprender sobre isso. Então, quantas lutas temos passado repetidamente? E às vezes nos perguntamos, de novo, Senhor, de novo, Deus, isso novamente. Algo precisamos aprender sobre isso. É preciso buscar em Deus qual é o propósito dessa luta. Por que eu preciso passar por isso? Quais armas eu preciso fazer uso para lutar nessa batalha? Quais estratégias eu preciso? Qual o momento certo de agir? Aonde eu devo agir? Como eu devo atacar? Então, a melhor forma de se livrar de um problema é superá-lo. É também verdadeiro que ao superar uma dificuldade, você passará a lidar com outra e depois com outra e assim por diante. É desse modo que nós progredimos. Cada problema novo significa que você venceu os anteriores e tornou-se capaz de enfrentar desafios ainda maiores. Ou seja, ser bem-sucedido não é deixar de ter problemas, mas sim superá-los, por mais difíceis que eles se apresentem. Golias era considerado imbatível até o momento em que Davi decidiu enfrentá-lo com coragem, fé e criatividade. Qualquer que seja o seu problema, você tem todas as condições para vencê-lo. Em 1 Coríntios 10, 13, fala disso, que não vem sobre nós tentação alguma que não podemos suportar, mas antes Deus nos dará o escape sobre todas aquelas qual a gente não consegue lidar. Ou seja, Deus não lança sobre nós desafios que somos incapazes de vencer, de lutar. Lembra que semana passada eu falei sobre a parábola da figueira. E a figueira não era obrigada, não estava sendo ordenada a dar frutos como uvas. Ela tinha que dar figos. Assim como a laranjeira tem que dar laranjas, a mangueira tem que dar manga. É o propósito natural da natureza. Nós nascemos para um propósito. Devemos dar frutos. Então, cada luta vai nos capacitar para que esses frutos sejam cada vez melhores e mais abundantes. Então, não é Deus o culpado das mazelas pelas quais passamos, mas sim nós mesmos, com nossa mentalidade. Mentalidade de autossabotagem, mentalidade mundana, carnal, muitas vezes diabólica. Mentalidade limitada, E nós, muitas vezes, por causa do pecado, nos afastamos de Deus e depois queremos culpar a Deus. Então, acreditar nisso é o primeiro passo. Acredite. E a cada gigante vencido, você vai se tornando uma pessoa melhor e mais experiente, mas capaz de enfrentar o que vier pela frente. Esteja sempre preparado, porque os conflitos acontecem a todo momento em todos os lugares. Muitas pessoas se perguntam o porquê de haver tantas guerras na Bíblia. Sendo um livro sagrado, não deveria falar apenas de paz?
A Bíblia retrata a história dos seres humanos desde os primórdios até os dias atuais, e por isso deve falar sobre acontecimentos humanos, como as guerras. Conflitos fazem parte da nossa evolução, seja como planeta ou como pessoas. E é com a sucessão de batalhas que aprendemos. E aí eles citam a passagem de Mateus 7, do 24 ao 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Paz do Senhor, Iris. Seja bem-vinda, minha irmã. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então, se as nossas crenças, a nossa fé está baseada nas nossas emoções, no nosso conhecimento mundano, lógico que cairemos, lógico que desabaremos, lógico que ficaremos à mercê, das condições dessa vida. Mas aquele que alicerça a sua fé, a sua vida, o seu conhecimento, a sua experiência de vida no Senhor, que é uma rocha firme e inabalável, vai vir ventos e tempestade como em qualquer vida de ser humano, na vida de qualquer ser humano. Porque nós não somos, superiores a ninguém. Estamos nessa terra e vamos sofrer as mesmas lutas que todos sofrem. Assim como também temos direitos de viver uma vida de benesses como qualquer um outro merece viver. Mas passaremos por lutas. Contudo, como passaremos essas lutas? Muitos, nesse período de isolamento, estão tentando a morte, estão buscando o suicídio como resposta, como solução. Muitos não sabem o que fazer, muitos estão blasfemando, muitos estão depressivos, com crises, sintomas de transtornos gravíssimos, desenvolvidos durante esse período de isolamento, por causa de situações financeiras ruins, situações difíceis de convívio, de isolamento, enfim. As pessoas estão em situação dificílima. E com isso elas estão sem saber como enfrentar o dia a dia. Por que elas estão assim? Porque não há base. E ainda que tenham conhecimento bíblico, quando não há um relacionamento real, assim como uma casa construída, assim como Jesus deu essa metáfora, assim como uma casa que não está realmente embasada na rocha, alicerçada na rocha, ela treme e pode vir a cair, pode vir a ruir. Da mesma forma, uma fé que não está alicerçada num relacionamento verdadeiro com Deus, ela é abalada, ela é fragilizada, ela é estremecida. E aí o que acontece? Essa pessoa simplesmente pensa que Deus a abandonou, Deus lhe deu as costas, que Deus não olha para ela, que Deus não olha por ela ou pelos seus, que Deus é injusto, que Deus é esse. São esses pensamentos que passam pela mente das pessoas que não alicerçam suas vidas no Senhor. É esse pensamento que estava lá batendo no coração daquele povo de Israel e de Judá que estava com medo de Golias, que não procuraram estudar estratégias para analisar quais eram os pontos fracos de Golias, por exemplo, e de que modo eles poderiam vencer a Golias e o exército dele. Simplesmente ficaram com medo. Só isso. E parados, paralisados. Se não fosse Davi com sua ousadia e fé, não teríamos as lições dele para contar aqui hoje, Então a grande lição de Jesus, que Jesus nos ensina, é que a chuva acontece na vida de todos. Não há como evitá-los. O que podemos fazer é decidir se vamos enfrentá-los ou nos deixar vencer sem nada fazer. A derrota antecipada é uma péssima escolha.
né? Quando a gente tem aquele pensamento limitante de autossabotagem, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não presto, eu não sirvo para nada, tudo meu dá errado, com certeza vai dar mesmo, porque aquilo que você acredita ser, aquilo você é, né? Então, seu futuro e sua felicidade dependem das escolhas e das atitudes que você toma nos momentos mais difíceis. Mantenha-se forte, atento e confiante diante das guerras do dia a dia. Para manter-se forte, você precisa buscar algo que o motive toda vez que suas forças fraquejarem. Davi buscou forças em Deus. Eu também. Eu busco forças em Deus. Ave l'amore, Pai do Senhor, minha irmã. E há quem a busque na felicidade dos filhos, ou no sonho que deseja realizar, ou no concurso que quer fazer, né? Ou no cargo que vai ganhar, não importa. As pessoas colocam suas motivações sempre em alguma coisa que é importante para elas. Para manter-se atento é preciso sabedoria. Isso envolve fixar os olhos no alvo, planejar suas ações, procurar o ponto fraco do seu gigante, estudar os prós e os contras da situação e assim por diante. Por fim, para manter-se confiante, é preciso conhecer o seu potencial, reunir as armas certas para a batalha e ter no coração o desejo de vitória. Além disso, você precisa desenvolver as ferramentas e as técnicas necessárias para usar no momento do confronto. Isso é o que vai definir se você será abatido pelos desafios ou se será capaz de construir uma vida plena. Olha só, manter-se confiante, reunir, analisar qual é o seu potencial, o que você sabe fazer, o que você tem de melhor. Reunir suas armas, as armas certas para a luta, para cada luta. Ter no coração o desejo de vitória. E, além disso, desenvolver as ferramentas e as técnicas necessárias para usar no momento certo, no momento do confronto. É isso que vai definir se você vai vencer ou vai ser vencido. E como disse o autor Leif Hetland, eu acho que é assim, né? Do livro Matadores de Gigantes, Regras Básicas para Superar os Maiores Obstáculos da Vida. Um gigante pode fazer por você algo que o amigo não lhe proporcionou a vida inteira. Os gigantes não precisam ser vistos apenas como ameaças e problemas. Eles também servem para promover você a um novo degrau em sua vida. Se o seu gigante é o concurso, quais são as armas necessárias para você lutar, para você passar nesse concurso? Se não passar, pelo menos conseguir uma boa colocação ou você se sentir bem com os resultados. Vontade de estudar. Tem que estudar, tem que se preparar. Então, quais são as armas que você vai usar? Quais são os conteúdos que vão ser lançados no edital? Né? Quais são os temas que você terá que estudar? E o que você tem tempo? Qual é o tempo que você vai dispor para isso? Você vai fazer cursinho, não vai? De que forma você vai fazer isso? Qual tempo você tem para isso? Qual importância isso tem para você? Você está entendendo? Você vai ter que se organizar, preparar as armas, o espaço, o tempo, o seu potencial e fazer uso disso para vencer essa batalha. Outras lutas você só vai conseguir vencer no joelho, na oração, no jejum. Outras lutas você vai ter que vencer na humildade. Às vezes vai precisar pedir perdão. Às vezes você vai precisar se sujeitar a uma situação que o seu orgulho, que o seu ego não aceita. Mas muitas vezes você tem que fazer isso. Outras lutas você tem que se sujeitar. É você fazer o que sua indisciplina não permite. A luta contra a balança, por exemplo. Come menos, come alimentos mais adequados. Talvez você precise ingerir mais alimentos de qualidade e ingerir bem menos ou nenhum alimento que não tenha qualidade nenhuma.
Então, esses são pequenos exemplos, mas são lutas, são processos que você tem que aprender a decidir o que é que você quer realmente e de que forma você vai lutar. Qual é o tempo que você vai dispor para isso? Quais são as armas? Quais são as estratégias que você vai usar para isso? Qual é a sua motivação para isso? Mas principalmente o que eu quero te dizer, que sua motivação seja Deus, que sua motivação seja os propósitos divinos. E pode ter certeza que apesar de sua luta ser individual, a sua vitória será coletiva, porque todos aqueles à sua volta vão ter, os que não te querem bem vão ter que engolir a tua vitória, mas os que te querem bem vão festejar contigo e vão se alegrar ao teu lado, e isso é maravilhoso. É maravilhoso. E que a sua luta seja para abençoar outras vidas, isso é melhor ainda, porque você vai semear na vida dessas pessoas. Mas não deixe de lutar. Só saiba lutar as lutas certas, escolha o momento certo, busque sabedoria no Senhor, se alicerce nele. E a cada gigante vencido, você vai se tornando melhor e mais experiente, mais capaz de enfrentar o que vier pela frente. Estamos no final e eles deixam a cada capítulo uma lição, uma lista de lições. Primeiro, estamos em um mundo cheio de guerras, conflitos e gigantes. Todos, assim como você, têm seus gigantes a vencer. Não ignore suas lutas, nem menospreze a luta dos outros. Gigantes fazem parte de sua vida, procure conhecê-los. Existem gigantes que são encarados em uma batalha única e outros que enfrentamos a vida inteira. Mas celebre os seus gigantes, porque são eles que fazem você crescer. Eles fazem parte do seu amadurecimento. Eles é quem te tornam pessoas melhores. Amém? Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira live sobre esse livro maravilhoso. Quem me deu de presente foi a Ana Moraes, né? Uma amiga minha. Ana, que livro abençoado, viu? Maravilha. E eu espero daqui a alguns dias a gente poder voltar. Eu estou pensando em fazer a cada 2 dias. O que vocês acham? Nesse mesmo horário. E uma mensagem final aqui para vocês. O mundo é um cesto de ofertas. Tem oportunidades e bandejas para todos os lados. Mas cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aquilo que você escolhe, com aquilo que você decide, com aquilo que você fala. Porque tudo tem um peso. Tudo tem um resultado. Mas o que eu espero é que a cada dia venhamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Venhamos ser novas criaturas moldadas em Cristo Jesus, que é o único ser perfeito e eterno. Porque um dia prestaremos contas de cada escolha, de cada palavra dita, de cada atitude. E que não venhamos lamentar, como muitos lamentam, no leito de morte, porque não abraçaram aquele ente querido que por orgulho deram as costas, que não tiveram tempo para seus filhos, que não amaram como merecia as suas esposas ou aos seus maridos, que não honraram como deveria aos seus pais, que deram as costas em vez de dar as mãos para aquele seu amigo. Perdão pelo barulho. Mas é isso. Que sejamos, em nome de Jesus, humildes no Senhor, humildes conforme a sua palavra, de coração quebrantado, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aonde este for, não só na igreja não. E eu nem sou muito frequentadora de igreja, porque eu sei que eu sou útil a Deus em qualquer lugar. Muitos se preocupam muito em estar lá. Eu não quero estar lá, eu quero ser. E é nisso que eu me preocupo a cada dia. Que eu seja verdadeira adoradora em Cristo Jesus.
que eu tenha um coração quebrantado, que eu seja nova criatura mudada em Cristo, na pessoa de Jesus. E é isso que eu peço, em nome de Jesus, que cada um de nós viemos ser. Que as bandejas, as situações do dia a dia não venham nos tirar o foco, porque um dia prestaremos contas. Amém? Obrigada por esta oportunidade. Eu espero, em nome de Jesus, na quinta-feira, estar aqui com vocês novamente. Beijo.